irmãos. Também pelo fato do horário, né? E por essa questão da gente estar transmitindo assim, muitas vezes a gente perde um foco quando está assistindo. Eu vou tentar ser breve e também ser clara e direta na mensagem de hoje. Mas eu peço já que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos 13. Vamos estar lendo do verso 11 até o verso 14. Romanos 13, do 11 ao 14. E enquanto os irmãos estão abrindo, eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Se caso, nesse exato momento, o céu se abrisse e a gente pudesse ouvir do céu a voz de Deus dizendo: eis a hora. O que será que faríamos? Ou qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação se nesse exato momento Deus falasse: é a hora que o filho volta? Ou se a gente ouvisse a voz de Deus? Então, eu queria que você refletisse sobre isso durante essa mensagem, porque é justamente isso que esse texto vai nos levar hoje. A uma profunda reflexão, posso dizer assim, acerca de como nós temos vivido. Então é por isso que o tema da mensagem de hoje é compreendendo o nosso tempo atual. Eu coloquei esse tema assim propositalmente, mas não vou falar hoje acerca da pandemia, acerca dessa crise, da quarentena e tudo mais que estamos vivendo. Mas eu quero falar do nosso momento atual, nós cristãos, acerca do ponto de vista de Deus. O que estamos vivendo acerca do ponto de vista de Deus. Então eu peço que você já possa refletir durante essa ministração. Como você tem vivido, como você tem sido, que tipo de cristão você tem sido. E como é que está o seu anseio pela volta de Cristo? Qual seria a sua reação se exatamente agora, neste momento, Cristo retornasse? Antigamente, os judeus eles esperavam pelo Messias. E o fato de os judeus não receberem a Cristo como Messias foi que os judeus eles esperavam por alguém que fosse um rei, mas eles esperavam muita coisa material, alguém que reinasse verdadeiramente na terra, que fosse sobre todos, que tivesse muita coisa, mas com os olhos terreno. Era essa a imaginação que eles tinham, era esse o pensamento que eles tinham. E quando veio Cristo, filho de carpinteiro, que muito padeceu, que passou por diversas situações, que tinham consigo 12 dos quais poderíamos dizer diversos e mais complicados, difíceis, homens mais perdidos, vamos dizer assim, homens consigo, aqueles que ninguém dava até nada, como por que Cristo escolheria aqueles. Então os judeus não compreenderam isso, como esse pode ser o Messias, como é que ele vai reinar, como esse é Deus, como esse é soberano. Eles esperavam por muita coisa material e muitos de nós nos encontramos assim. Nós nos convertemos com o anseio de saber que Cristo veio assim como os judeus esperavam, assim como antigamente os povos esperavam, Cristo veio. E hoje nós esperamos a sua segunda vinda, o seu retorno. Mas muito de nós acaba se pegando também com esses judeus, esperando algo que não é aquilo que o Senhor vai trazer. Esperando algo para aqui e agora, esperando algo material, esperando algo até carnal e mundano, muitas vezes. Nós começamos a nos perder pela caminhada e é algo que o nosso anseio, onde o nosso anseio deve estar. Então que você possa refletir comigo nessa mensagem essa noite. Vamos ler Romanos 13, do verso 11 ao verso 14, que diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia.
não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Quando sabemos que Paulo escreveu esta carta aos Romanos, e podemos dela sim hoje tirar as aplicações para as nossas vidas. Essa mensagem também fala diretamente com nós, não só falou com eles naquela época, mas também fala conosco, com o tempo que estamos vivendo. Porque mesmo antigamente eles estavam vivendo esse mesmo tempo que a gente. E é esse tempo no ponto de vista de Deus. Então nós vamos começar aqui quando Paulo inicia no verso 11 dizendo: façam isso. Isso que Paulo diz é justamente a conexão de tudo que ele disse anteriormente. Principalmente essa questão, né, do capítulo 12 em diante, quando ele fala da gente não se amoldar ao mundo, da questão do amor ao próximo, mas principalmente o que ele fala desde o início do capítulo 13, a submissão às autoridades e como a gente viver bem com os outros, como a gente amar o nosso próximo. Então, Paulo disse, eu já falei para vocês como é que vocês têm que agir. Vocês têm que ser submissos às autoridades, compreendendo que eles são servos de Deus. Até o ponto que eles fazem aquilo que Deus permite, até o ponto que aquilo que eles fazem não fere a palavra de Deus. Vocês têm que ser submissos, vocês têm que obedecer para vocês viverem bem. E vocês também têm que amar ao próximo, pois este é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao teu próximo. Então, Paulo disse isso para eles e em seguida ele diz, façam isso. Isso que ele disse anteriormente. E para nós também, façam isso. Aí ele continua, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Ou seja, tudo que Paulo disse anteriormente é para ser feito pela compreensão do tempo atual. E quando Paulo fala isso, compreendendo o tempo que vivemos, ele deixa claro que essas orientações que ele vai dar, que essa ordem que ele vai dar também aqui no versículo 11, não se trata de algo que ele está falando para o mundo, para os perdidos, mas ele está falando diretamente para os cristãos. Ele está falando diretamente para aqueles que foram salvos, que é justamente quando ele diz, compreendendo o tempo em que vivemos. Quem pode compreender o tempo que estamos vivendo acerca do ponto de vista de Deus é justamente aqueles que conhecem a Deus e aqueles que conhecem o tempo que Deus fala. Então, esse tempo aqui que Paulo fala, no grego, quer dizer kairos, que é aquele mesmo que ele fala lá em Timóteo, sobre pregar em tempo e fora de tempo. Esse tempo aqui é o tempo perfeito, o tempo que convém, o tempo da plenitude, o tempo exato para acontecer. Esse é o tempo certo. E esse tempo, como eu disse, na história o tempo que vivemos. Como também era o tempo que os romanos estavam vivendo. Como a gente pode pensar que tempos distintos são o mesmo tempo? Porque esse tempo é o tempo diante do ponto de vista de Deus. Então, eu posso dizer para vocês que o tempo que eles estavam vivendo e o tempo que nós vivemos é chamado e conhecido, né, como o já e o ainda não. Nós já fomos salvos do poder do pecado, mas nós ainda não fomos salvos da presença do pecado. Nós vamos compreender isso, que tudo em nossas vidas, este é o momento exato que estamos vivendo, entre o já e o ainda não. A espera da segunda vinda de Cristo. Deus já entregou o seu Filho como Cordeiro Imaculado para perdoar os nossos pecados e nós já fomos perdoados. Mas ainda não recebemos o corpo perfeito semelhante ao de Cristo. Ainda não recebemos o corpo glorificado. Ainda temos pecado em nós. Ainda temos sobre nós esse pecado. Porém, já fomos libertos do poder do pecado, da escravidão do pecado, mas ainda não fomos libertos dessa presença. Ainda temos o pecado em nós, porém ele não mais tem poder sobre nós. E isso é muito claro a dizer entre o já e o não, porque sabemos que Cristo ele já venceu a morte, porém nós ainda vamos passar pela morte física.
é justamente esse tempo que eles estavam vivendo, o tempo entre a salvação e a glorificação. E é justamente esse tempo que nós estamos vivendo, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, espero que você possa já ter uma compreensão do tempo que estamos vivendo, entre o já e o ainda não. Então, Paulo continua dizendo: façam isso que eu disse anteriormente, porque vocês compreendem o tempo em que vivemos. Vocês sabem que a gente vive entre o já e o ainda não. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Aqui Paulo ele nos alerta sobre algo muito... Paulo ele dá uma ordem muito urgente. E ele nos alerta sobre algo que tem acontecido muito no meio do povo de Deus. Mas, primeiro, antes de eu explicar isso aqui, você tem que entender que quando você estuda um texto, você tem que compreender o contexto. Muitas vezes as pessoas interpretam esse texto errado quando falam essa questão de despertar do sono, como muitas seitas entendem por aí, que existe o sono da morte e tudo mais. Mas isso é uma heresia. Então nós temos que compreender ao ponto de vista do contexto o que Paulo está falando aqui. E quando Paulo diz, chegou a hora de vocês despertarem do sono, ele alerta e ele dá uma ordem acerca da indiferença que os cristãos têm tido, acerca da letargia, acerca da inatividade e insensibilidade que os cristãos têm, que os salvos têm, para com as doutrinas e para com os deveres cristãos. Nós estamos inertes, sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Nós agimos indiferente. E isso é muito triste porque o ser humano, por natureza, eles são ativos para as maldades. Não para o que é bom, mas ele é ativo para a maldade, ou seja, ele está pronto para agir para o que é mal. E é por isso que nós temos que despertar e compreender isso, o tempo que vivemos, para nós deixarmos de lado essa atividade para o mal e viver para a vontade de Deus, viver para fazer aquilo que Deus quer, viver para uma compreensão do nosso dever como cristão, como devemos agir, como devemos cooperar na obra, como deve ser a nossa compreensão e ação acerca das doutrinas, acerca do Evangelho. Então, nós temos que despertar dessa indiferença, dessa insensibilidade para com a voz de Deus. Nós estamos nos envolvendo muito, isso eu digo por experiência própria. Principalmente nesse período de quarentena, nós estamos nos envolvendo muito com os nossos afazeres diários. Não que isso seja errado, você cuidar da sua casa, cuidar das coisas. Pelo contrário, mas nós estamos colocando tanto o nosso tempo, tanto os nossos esforços, tantas nossas energias nisso, que acabamos deixando de lado os nossos deveres para com Deus. A nossa dedicação na obra, a nossa entrega ao serviço de Deus. Nós estamos cada vez mais fazendo para nós e cada vez menos fazendo para Deus. E isso é muito triste, como eu falei, porque nós estamos vivendo, como eu falei no início, como se o mundo fosse durar para sempre. E o mundo que eu digo é isso daqui que nós vivemos. Mas isso daqui não vai durar para sempre. Aqui é apenas o início. E aqui, vamos dizer, essa vida que nós vivemos aqui, esse mundo que conhecemos aqui, terá um seu encerramento para, vamos dizer assim, para aquilo que continuará eternamente, aquilo que será transformado, aquilo que será renovado. Então, isso que nós vivemos aqui não vai ser eterno. Então, as pessoas têm gastado o seu tempo, a sua energia com isso aqui. Eu quero adquirir bens porque isso é que vai me satisfazer, isso é que vai me fazer feliz, eu quero ter uma casa confortável. Não que você não possa lutar por isso, mas lembre-se sempre, primeiro, o Senhor. Não fique deixando de lado a obra do Senhor porque você acha que o que você vai buscar é melhor. Não é. Muitas vezes as pessoas acabam planejando sua vida e não seguem, não querem viver aquilo, os projetos de Deus, os planos de Deus. Acabam planejando a sua vida daquilo que mais lhe agrada. Muitas vezes as pessoas não conseguiram fazer coisas antes, no tempo que era para fazer, e não, qualquer tempo é tempo, e acaba deixando a obra de lado por isso.
E não é assim. Nós estamos aqui vivendo essas vidas que aparentemente é nossa, mas estamos a serviço. Nunca esquecendo do propósito ao qual estamos aqui, nunca esquecendo do propósito ao qual fomos criados, nunca esquecendo do propósito ao qual fomos lavados, fomos regenerados. Assim como Paulo foi tão alcançado e irresistível ali a caminho de Damasco para fazer a obra do Senhor, assim também é o nosso serviço. A nossa vida, a partir do momento que morremos e tivemos vida nova, ela passou a ser a vida de Cristo e não mais a nossa. Então que possamos compreender isso, porque o sono ele é muito perigoso, porque o sono ele é, vamos dizer, um parente da morte. Você está com essa inatividade para com a vontade de Deus. E isso é só um pé para a sua morte. Isso é só um pé para você decair cada vez mais e fazer com que a carne sobre você reine e não o espírito. Então, que essa indiferença diante do pecado, ela possa ser substituída pela nossa vigilância. Não que vamos perder a nossa salvação, como muitos falam aí, mas pelo contrário, nós já a temos e de nós ela não será tirada. E é por isso que nós vamos nos manter vigilantes, para viver a vontade daquele que nos salvou, para viver conforme aquele que nos salvou, deseja que vivamos, para estar prontos e aptos para qualquer boa obra. Então, aqui Paulo ele vai continuar dando dois motivos para que os cristãos eles despertem desse sono. E o primeiro está aqui, continuando o verso 11, quando ele diz: porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando Paulo fala aqui, a salvação, nós temos que compreender que salvação na Bíblia é muito mais do que perdão de pecados. Nós podemos compreender e explicar a salvação em 3 tempos, passado, presente e futuro. Vou tentar explicar rápido. A salvação, nós fomos salvos no passado, se trata da justificação, do perdão dos pecados, da lavagem, da remissão do pecador. E aí nós fomos salvos do poder do pecado sobre nós. A salvação no tempo presente se trata a respeito da santificação. A partir do momento que nós fomos salvos, que nós fomos justificados, nós estamos no processo de santificação que vai durar toda a nossa vida. E isso vai fazer com que cada vez mais nós venhamos amar as coisas que Deus ama e cada vez mais odiar aquilo que Deus odeia. Então estamos em total processo de transformação. Então nesse ponto estamos sendo salvos. Fomos salvos da presença do poder do pecado e estamos sendo salvos. Estamos sendo santificados. E o terceiro tempo é a glorificação. Seremos salvos. E é justamente isso que Paulo fala aqui. A questão de brevemente, no futuro breve, Cristo retornará e nos dará um corpo perfeito, um corpo sem pecados, um corpo sem a presença do pecado, um corpo que não mais é corruptível, mas um corpo que é semelhante ao de Cristo, um corpo lavado, um corpo remido, sem presença nenhuma do pecado. Então esses são os 3 tempos da salvação, que se trata da justificação, santificação e glorificação. E é justamente isso que Paulo fala aqui, que a nossa salvação se iniciou quando cremos, quando fomos justificados, mas ela ainda caminha para o final, ou seja, para a glorificação, para a salvação final. Então, nesse ponto de vista, ainda não fomos salvos, ainda não fomos glorificados, mas já fomos perdoados. Então, aqui, Paulo, ele dá esse argumento, ele dá esse motivo para que venhamos despertar do sono. Porque se antigamente nós já sabíamos que estávamos próximos de Cristo voltar, imagina agora que cada vez mais temos que compreender que cada vez mais está próximo. Porque até os nossos olhos pode parecer, mas está demorando tanto, já se passou tanto tempo e as pessoas falando que ele vai voltar e ele não voltou. Mas no ponto de vista de Deus, isso tudo já consumou, já estamos vivendo a eternidade com Deus. Então temos que compreender isso, que para nós esse tempo pode ser longo,
mas temos que entender que cada vez mais estar mais perto do que antes. Ou seja, está mais perto da gente ser glorificado do que quando cremos, do que quando fomos salvos. Então esse é um dos motivos para nós despertarmos dos sonhos, para nós ficarmos alertas, para nós estarmos ativos na obra, porque breve Cristo retornará e não mais haverá pecado em nós. Imagina que alegria a gente não pecar mais contra o nosso Senhor, porque pelo menos o cristão, quando peca, ele tem que se entristecer, tem que sentir o arrependimento dentro de si, porque se o cristão não sente isso, algo tem de errado. Então imagina para nós quando o nosso Senhor retornar, quando o nosso Senhor nos der um corpo semelhante ao dele, o quanto será maravilhoso. Então é isso que nos motiva a estarmos ativos na obra. Segundo motivo, Paulo dá aqui no verso 12, quando ele diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem. E Paulo aqui, ele usa a noite, ele se refere à noite para falar sobre o tempo deste mundo. A noite na Bíblia é usada muito como metáfora para falar do pecado do homem, da ignorância do homem acerca do conhecimento de Deus, da rebelião e da corrupção de seus corações. Então, a noite aqui está relacionada com trevas, com escuridão, com perdição. Então, esse tempo do mundo, esse tempo de escuridão, de trevas, está quase acabando. E o dia logo vem. Então, essa noite aqui que Paulo se refere, ele se refere como também pelo fato de que as obras mais, pelo menos antigamente, porque hoje em dia as pessoas estão de cara lavada para os seus pecados, estão com seus olhos tão cegos que hoje em dia é feito à luz do dia. Tanta coisa que antigamente, pelo menos no tempo de Paulo, muitas dessas orgias eram só feitas à noite, só feitas em oculto, em segredo, para que aquelas pessoas não fossem descobertas, porque aquilo era vergonhoso. Mas hoje em dia, além das pessoas fazerem de dia, ainda são aplaudidas por isso. Então, isso se refere muito a como era antigamente, porque hoje nós vemos cada vez mais a depravação por conta do pecado. Então, essa questão de a noite já quase vem passando é justamente isso. Essa questão das orgias, de tudo aquilo que o mundo representa, de tudo aquilo que o mundo traz como padrão. Então, essa noite quase está acabando, quase está chegando ao seu fim. E o dia logo vem. O dia com os seus primeiros raios de sol, que já aparecem dissipando as trevas. E isso é maravilhoso falar porque a luz do mundo já veio. E a luz do mundo brilha. Então a luz do mundo já vem dissipando as trevas. Logo mais o dia vem raiando. Então, para termos uma compreensão, não é que acabe um, comece outro. Não há uma separação da noite do dia. Aqui foi trevas, agora vai ser luz. Não é basicamente assim. Aqui é como a madrugada. Acredito que muitos aqui já viram o dia amanhecer. E nós percebemos que está tudo escuro. Daqui a pouco vem os raios de luz, de sol, vem clareando o dia, vem iluminando tudo. E daqui a pouco está tudo iluminado. Então é justamente isso que estamos vivendo, o amanhecer. O período que a treva está sendo dissipada pela luz do mundo que já brilha. Então a noite logo está acabando e o dia logo vai raiar. Estamos vivendo a madrugada acerca do ponto de vista de Deus. Então Paulo aqui, ele vai justamente continuar dando as orientações para esse despertar. O que é que temos que fazer para despertar? Porque cada vez mais está próximo do nosso Senhor voltar. Então, como é que podemos ser mais ativos? Como é que podemos sentir essa ação dentro de nós, ao serviço, a compreensão cada vez mais acerca da palavra de Deus? Então, Paulo aqui ele dá as orientações usando alguns contrastes. Ele continua no verso 12 dizendo: o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado todas as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz.
Aqui, quando Paulo fala das obras das trevas, ele se refere a tudo aquilo justamente que as pessoas fazem ou faziam, pelo menos em oculto, em segredo. Antigamente, hoje já baixou mais, por conta justamente que eu disse, dessa questão da depravação e tudo mais. Mas antigamente, os maiores índices de traição, de fornicação, de homicídios aconteciam todos à noite, que eram justamente momentos que as pessoas não poderiam ser vistas em seus atos, não teriam testemunhas para os seus atos. Então, as obras das trevas é justamente isso, aquilo que as pessoas têm no oculto do seu coração, aquilo que elas fazem que acham que ninguém vê e que muitas pessoas podem não ver, mas Deus o vê. Então, é isso que Paulo fala, são essas obras vergonhosas, são obras que são indecentes, são obras que são condenáveis, que são contra a palavra de Deus e que não são dignas a um cristão. Então, essas são as obras das trevas. E Paulo, ele faz o contraste dessas obras más, dessas obras vergonhosas que não convém, que é contrária à palavra de Deus, que não é digno de um cristão, com a armadura da luz, ou armas de luz, que são justamente o contraste, o oposto. São as virtudes cristãs, e podemos dizer algumas como a justiça, o amor, a verdade, a humildade, sinceridade, o zelo, o fervor. Todas essas são virtudes cristãs, todas essas são da vontade de Deus, que venhamos cada vez mais acender em nós isso, cada vez mais venhamos ser como assim Deus nos ensina em sua palavra. Então, esse é o contraste que Paulo faz. Resumindo, parem de fazer o que o mundo faz, parem de viver conforme os padrões do mundo e vivam em conformidade com a palavra de Deus e vivam dignamente como um cristão, como aquele que leva o nome de Cristo consigo. Então, Paulo nos dá essa orientação para que venhamos despertar, para que não venhamos ter essa indiferença, para que não venhamos ter essa letalidade contra as obras de Deus, mas para que venhamos despertar e nos revestir cada vez mais das virtudes que o Senhor nos dá, cada vez mais ser dignos de ser chamados cristãos, aqueles que servem ao Senhor Jesus. Então, Paulo continua dando aqui outra orientação, que está no verso 13. Ele diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. De dia, como eu falei, somos vistos por todos, não somente por Deus, mas as pessoas também nos veem os nossos atos, testemunham aquilo que fazemos. E todos os nossos atos tem sempre alguém à vista olhando o que estamos fazendo. Então, a luz, ela ilumina tudo. Portanto, devemos viver de forma digna, como quem anda de dia, quem não tem nada a esconder, quem não tem essas obras vergonhosas consigo, mas aqueles que andam e são vistos por todos, e nele é vista a virtude cristã, e nele é vista as obras de Deus. Então, aqui Paulo, ele continua dizendo que devemos nos comportar assim, como quem anda de dia, e ele continua dizendo, no verso 13, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. E essas justamente são as obras das trevas. Ele mostra quais são as obras da luz, viver de forma digna, como quem anda de dia, e essas são as obras das trevas. Não é assim que nós devemos viver. E eu gosto muito desse texto porque quando eu estava estudando sobre a história da igreja, eu vi que Agostinho de Hipona, que foi um dos grandes pré-reformistas da igreja, ele justamente quando estava em Milão, no jardim, na casa de um amigo seu, ele ouve a voz de uma criança dizendo em latim, toma e lê. E ele pega a Bíblia e ele abre em Romanos 13 e ele lê os versículos 13 e 14. E Agostinho, ele vivia uma vida muito promíscua, em orgias. Então, assim que ele lê esse texto, assim que ele lê, não em orgias, não em bebedeiras, não em depravação, e ele vê o contraste que Paulo dá aqui, ele vê como é que tem que se viver. Naquele momento o Espírito Santo penetrou o seu coração com a sua maravilhosa graça, e naquele momento Agostinho se rendeu, se converteu ao Senhor.
porque a palavra de Deus penetrou o seu coração e mostrou a ele que tudo aquilo que ele estava vivendo era perdição, que não era assim que ele devia viver. Então, nós percebemos o quão valor temos que dar à palavra de Deus quando ela é falada. Que todos os dias nós estamos aí a ouvir, mas para nós tem sido, eu já aprendi, já ouvi sobre esse texto, não preciso aprender mais nada. E Agostinho, ele foi penetrado por essa palavra. Então, nós temos que dar valor a cada momento que podemos ouvir a palavra de Deus. Enquanto muitos outros aí, nesse momento, não podem nem sequer ter uma Bíblia em suas mãos. Tem que ter memorizado versículos na Bíblia para que aquilo cada vez mais gere naquela pessoa a confiança no Senhor, o conhecimento no Senhor. Então, que nós possamos dar valor ao que temos em nossas mãos, que nós possamos cada vez mais mergulhar nessa palavra, para que possamos ser penetrados pelo Espírito Santo e transformados todos os dias, que o nosso velho homem venha morrer todos os dias. Porque essas obras das trevas que Paulo fala aqui, tristemente não são só obras que o mundo faz, mas se nós repararmos aquilo que ele diz aqui no final, não em desavença e inveja. Infelizmente nós vemos muito isso na igreja hoje em dia. Quantas pessoas que não querem mais, eu não vou mais para o culto porque tem aquela pessoa lá, eu não me bato com aquela pessoa, eu não gostei do que o pastor falou, porque a esposa do pastor é assim, eu não quero mais estar lá. E vai criando aquela inimizade no meio de um povo que é único, um povo que tem o mesmo laço, um povo que tem o mesmo sangue sobre si, um povo que tem o mesmo cabeça. Então, isso não são apenas obras que estão fora da igreja, que estão no mundo, mas infelizmente muitos cristãos têm praticado essas obras achando que é em oculto. Muitos cristãos dentro da igreja têm alimentado isso dentro de si. E é por isso que eu digo, hoje Paulo fala para nós cristãos, que venhamos despertar desse sono, dessa vida que vivemos, que achamos que é correta, que assim está bom, maravilhoso, que não é. Que tudo isso tem um preço, tudo isso tem um custo, como eu já preguei. Então, que venhamos despertar para o que a palavra do Senhor nos ensina, que venhamos largar cada vez mais as obras das trevas, que venhamos pedir ao Senhor para que cada vez mais Ele nos transforme, nos santifique conforme a sua vontade. Mas não somente ore por você, nem pela sua família, ore por seus irmãos, ore pela igreja invisível, ore pelo seu pastor, ore por aquele que está do seu lado cultuando ao Senhor, para que isso não seja alimentado nele. E para caminharmos para o fim, Paulo ele encerra mostrando o propósito também de nós despertarmos desse sono aqui no verso 14, quando ele diz: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Quando Paulo fala isso daqui, ele mostra justamente o antídoto para uma vida dissoluta, para uma vida depravada. E o antídoto é: revista-se de Cristo. Só que temos que compreender que esse revestir-se de Cristo não é simplesmente como um adorno, um enfeite que a gente coloca a qualquer momento, tira, coloca quando quer, só para acrescentar algo, mas não. Esse se revestir de Cristo é como uma armadura, é uma proteção que todo soldado deve carregar-se consigo em todo momento de batalha, ou seja, todos os dias é uma batalha na nossa vida, então todos os dias temos que nos revestir de Cristo, todos os dias temos que ter o revestimento da graça de Cristo, da sua força e do seu poder sobre nós. Temos que depender cada vez mais de Cristo, ou seja, hoje revista-se, se arme com a presença de Cristo em você, se arme com o poder do nosso Salvador, se arme com a sua graça, confie e dependa completamente dele. E somente assim, unidos a Cristo, é que podemos viver como cidadãos dignos, que anda de dia, que não pratica obras vergonhosas. E eu posso falar isso, como eu já falei, que não são só pessoas ímpias que praticam essas obras, mas o cristão, o salvo, ele também pratica porque ainda tem o pecado em si. E cada vez mais que você vai alimentando a sua carne, cada vez mais ela vai tendo espaço. Então é por isso que eu digo que revista-se, una-se cada vez mais ao Senhor. Cada vez mais venha dar espaço para satisfazer o revestimento do Senhor
cada vez mais satisfazer o espírito e cada vez menos se satisfazer a carne, satisfazer as nossas carnes. Então, para encerrar, eu queria deixar apenas algumas aplicações aqui, que se nós percebemos, como eu falei no início, este capítulo 13, ele começa com a orientação de como sermos bons cidadãos. E eu vejo o tempo que estamos vivendo, temos muito que voltar e reler e aprender isso. Que independente do governo que tenha, o Senhor nos ensina na sua palavra que as autoridades estão como, até usa a palavra diácono, estão como servos, estão a serviço de Deus. E nós compreendemos isso porque sabemos que Deus tem o controle de tudo. Se em algum momento achamos que tal autoridade faz alguma coisa, que aquilo estava fora do controle de Deus, nós estamos humanizando e diminuindo o nosso Deus. Então temos que compreender que até mesmo as autoridades, como nós vimos no tempo antigo, até mesmo aqueles povos mais bárbaros que tinha, Deus usava para ensinar e sobre o seu povo. Então Deus está nos ensinando, Deus tem a serviço dele as autoridades, porque ele governa sobre tudo e sobre todos. Deus também nos ensinou nesse capítulo a como nos relacionarmos e vivermos bem com os outros. E aqui nós aprendemos que temos que deixar essas obras das trevas de lado, essa questão da inveja, desse rancor, dessa desavença entre os irmãos de lado, e cada vez mais alimentar em nós o amor que Deus transmite e comunica a nós. Esse atributo tão maravilhoso que nós não somos dignos, nós nem conhecemos direito, até sermos alcançados pelo amor de Deus. E não podemos explicar como é a maravilhosa bênção de ser salvo, de ser perdoado, de tudo aquilo que é culpa sua, mas essa culpa foi jogada sobre outro, um inocente. Então, compreenda o amor com que Deus te amou e ame os irmãos. E Paulo termina aqui dizendo o porquê de nós agirmos assim, porque breve Cristo voltará. E nada mais pode nos motivar a viver uma vida conforme a vontade de Deus do que a expectativa pela volta do nosso Senhor. Acredito que isso é algo que a Igreja do Senhor, não só a IEB Comunhão, não só as batistas, não só as presbiterianas, não só a Assembleia, mas toda a Igreja do Senhor, a Igreja invisível, deve alimentar em si a ardente expectativa pela volta do Senhor. Aquilo que ainda não, mas breve acontecerá. Então, aquilo que eu perguntei a você no início, como seria a sua reação se agora o céu se abrisse e Cristo voltasse? Se durante essa ministração Cristo voltasse, se ouvíssemos Deus falar, é chegado a hora, qual seria a sua reação? Como você tem vivido? Se você ainda não entendeu até aqui como você deve agir, resumindo, eu vou dizer para você, haja como um cristão. Não envergonhe o Evangelho. Isso você pode começar fazendo orando. Peça para Deus, diga: Deus, eu sou perdido mesmo, eu sou miserável, eu sou pó. Me ensina a ser como Jesus, me ensina a ser e a viver conforme a tua vontade, me ensina a ser um servo, humilde e obediente. E em consequência disso, você deve ter um retorno às Escrituras, deve ter esse avivamento e esse despertar às Escrituras. Faça devocional, faça estudos, compartilhe a palavra do Senhor, alimente a comunhão, alimente nas pessoas o anseio pelo discipulado, discipule, seja discipulado, conheça o Senhor e faça Ele conhecido. E é assim que nós vamos viver dignamente como quem anda de dia. É assim que nós vamos ter uma atividade na obra do Senhor, esperando o seu breve retorno, que pode ser agora à noite, que pode ser amanhã, que pode ser daqui a alguns anos, mas que é breve. Os dias têm passado cada vez mais rápidos. Como é que você tem vivido a sua vida? Se você compreendeu hoje o tempo que você está vivendo, então espero que você tenha esse despertar, que o sentido que essa palavra teve verdadeiramente aconteça com você, que é de inquietar. Se você não conseguir dormir pensando, meu Deus, a vida que eu tenho levado, que bom que você não conseguiu dormir pensando nisso. Eu só não quero que você vá ficar descansado, tanto faz.
Porque sinto muito em lhe dizer, se você tem agido assim, você não teve um relacionamento com o Espírito Santo ainda. Porque a partir do momento que nós temos, a palavra do Senhor, ela cada vez mais vai nos moldando, mesmo que doa. Ela vai nos consertando e nos transformando. Então eu espero que você hoje possa se despertar, cada vez mais ser ativo na obra do Senhor. E não simplesmente para que você seja visto, mas para que você seja digno de levar o nome de Cristo com você, para que cada vez mais você glorifique o nome de Deus, para que você cada vez mais aguce essa expectativa de Cristo vai voltar. Mesmo eu sendo salvo, mas é tão maravilhoso anunciar para outros perdidos, assim como eu era, que há um Salvador e que Ele breve vai voltar. E que ainda é tempo de buscar o Senhor, porque ainda podemos achá-lo. Então, viva, seja ativo na obra, desperte desse sono. Amém? Que vocês possam ser abençoados. Vamos orar brevemente. Logo mais estaremos louvando mais uma canção. E espero que você louve com essa ardência no seu coração, de que tudo isso é tão maravilhoso, porque temos um Senhor que nos deu tudo aquilo que nós nem merecíamos. Santo Deus e maravilhoso Pai, quero te agradecer, ó Santo Deus, por esta palavra, Pai, que o Senhor nos permite ter hoje. Quero te agradecer pelo perdão dos nossos pecados. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque muitos não acreditavam que Cristo viria e Ele veio. E assim também muitos não acreditam que Ele retornará, mas Ele vai retornar. Que o Senhor nos ensine a ser, Santo Deus, cristãos dignos, ó Santo Deus. Que o Senhor coloque em nós as virtudes do Santo Deus cristão. Que o Senhor coloque em nós a Tua vontade, ó Santo Deus, a Tua palavra a cada dia. Que nós venhamos estar anseio pela comunhão com os nossos irmãos. Nós venhamos ter anseio pela Tua palavra, pelo conhecimento de Ti. Que nós venhamos deixar de lado tudo aquilo que é impuro e venhamos viver conforme a Tua vontade. Senhor, nos desperta hoje, ó Santo Deus, para uma vida mais ativa na obra. Nos desperta, ó Santo Deus, para viver, ó Santo Deus, como um servo, a serviço Teu, ó Santo Deus, em prontidão. Porque como as pessoas ouvirão, ó Santo Deus, se não há quem pregue? Então, ó Santo Deus, que o Senhor nos levante a pregar, a ensinar, a discipular, a também aprender e ser discipulado, ó Santo Deus. Que o Senhor nos levante como servo Teu, ó Santo Deus, a fazer a Tua obra, Santo Deus. É assim que queremos ser, ó Santo Deus, largar nossas redes, largar tudo aquilo que fazemos para viver em conformidade com o Teu querer, para viver o serviço, para viver o chamado, ó Santo Deus, para viver o ministério que o Senhor nos deu. Que nós possamos, ó Santo Deus, ser impactados, ó Santo Deus, e transformados pela Tua palavra. Nos desperta todos os dias para a Tua obra, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, ó Santo Deus. Já Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém.